Hoje a gente vai falar sobre as tendências de design de interiores agora para 2018 com a Pamela Rezende Menezes, que é arquiteta. Vamos entender um pouquinho de o que está em tendência quando a gente fala a respeito de designer de interiores, quais as cores, os materiais, o que vem agora para 2018. Eu recebo aqui no nosso estúdio a Pamela Rezende Menezes, que é arquiteta. Tudo bem, Pamela? Boa tarde. E você? Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? É um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Pamela, eu queria que você contasse para nós. Recentemente você esteve em Milão. Isso. E eu tenho certeza que você viu muita novidade por lá. Tem alguma coisa que mais te chamou a atenção para você de cara já dividir com a gente? Nossa, essa viagem foi incrível. Eu fui justamente para ver todas as tendências para esse ano, o que o mundo está esperando, né, dos designers. E assim, o que a gente pode ver assim, de cara é uma inspiração muito grande nos anos 70. Isso foi uma coisa que eu vi claramente em todos os stands. Tem alguma cor predominante? Sim, para esse ano a gente está esperando umas cores fortes como ultravioleta para os detalhes de decoração e também o verde mais, né, mais bandeira, né, o verde musgo. Mas assim, em contrapartida, muitas cores, continua o nude, a gente continua com os rosés, continuamos com os cinzas, né, para os demais ambientes da casa, mas essas cores fortes estão em tendência para esse ano. Interessante, né? A gente falou recentemente aqui no programa, Pamela, a gente fez um desfile, falou sobre as tendências de roupa, né? E daí a gente estava falando que aqui para a brasileira, o lilás, que é uma das principais cores, não vai colar tanto por conta do tom de pele da gente e tudo mais. Porém, outras cores foram adotadas. O verde para roupa veio muito em alta também e o vermelho está com tudo nas vitrines. Quando a gente pensa em designer de interiores, tem bastante vermelho também? Não tanto, né? Isso não foi um item que a gente viu bastante. Alguns estandes a gente chegou a ver, mas não é a cor mais forte para esse ano. Realmente a gente está nos tons de roxo e de verde. Vamos ver algumas imagens que você trouxe para nós. Enquanto eles vão mostrando as imagens, eu queria que você explicasse para nós também, para quem nos assiste. Aí, ó, a gente já tem uma imagem. Os ambientes menores, dá para deixar eles maiores escolhendo os móveis certos? Dá. Aparentemente maiores, lógico? Sim. O interessante é que seja feito um projeto legal para que você tenha aproveitamento dos espaços, né? Então, às vezes você mexe em poucas medidas e você consegue melhorar um ambiente. Né? Então, isso é importante. Um canto que estava perdido, uma quina que não estava sendo usada, né? Exatamente. Pode ser funcional. Às vezes você quebra um pedaço de uma parede, embute um nicho, embute um armário e você ganha um espaço dentro do ambiente. Vamos ver essa primeira foto de novo que eles mostraram, por favor? Ela está aqui atrás já pra gente. Certo. Fala um pouquinho do que tem aí. Então, esse daí é uma penteadeira. Eu achei muito interessante quando eu vi ela lá no Salão do Móvel, né? E justamente essa inspiração desses móveis mais antigos, porém com tecnologias novas. Então, que penteadeira é coisa de quando a gente era criança, né? Exatamente. Então, eu vi muitas peças antigas, né, trazidas para hoje, com as cores de hoje, os materiais de hoje, com uma releitura diferente. Por exemplo, todos esses espelhos que vocês veem nessa foto, tem fita de LED em volta. Antigamente isso não existia. Então, você tem toda uma iluminação. É um up, né? É uma penteadeira, mas com um belo up, exatamente. Né? E aí você tem os materiais que estão sendo usados, por exemplo, esse tampo aí ele é de mármore. Então, isso é uma coisa que está sendo usada bastante. Isso apareceu muito lá na feira. E isso, por exemplo, para um quarto, então? Sim, por um closet, por um quarto. Muito legal. Agora, valores dessas peças, são peças um pouco mais caras, São, né? Assim, ainda elas vêm para o mercado brasileiro, não é tudo que chega aqui. Mas aliás, geralmente a gente tem quase um ano de atraso, né? Isso, normalmente demora um pouco para chegar. Muitos fabricantes brasileiros estavam em Milão, pude ver vários deles lá, e eles vão lá justamente para pegar essas tendências e fazem aqui. Então, tem coisas que eles têm que adaptar para o mercado brasileiro, porque tem coisa que o brasileiro não aceita, né, de cara. Mas tem muita coisa que vem para cá e a gente vai ver nos próximos meses. Aí. Legal, vamos ver a próxima foto? Isso é uma coisa que apareceu bastante lá, a questão de você utilizar os vasos e plantas no ambiente. Então, esse apelo pelo aconchego, pela natureza, trazer isso para dentro de casa é uma coisa que a gente Todo o resto é muito moderno e de repente tem uma planta ali, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, a cor, você pode ver a cor da poltrona, é uma cor forte, aí você tem um tapete claro, você tem uma mesinha de mármore ali, que é uma pedra natural, né? Uma luminária ali que ela está destacando bastante, então... E você vê tons fortes, né? Então, nas paredes já temos cores escuras, né? Que é um preconceito muito das pessoas colocar uma cor escura. Se você saber usar a cor escura na sua casa, na sua sala, no quarto, ela se torna aconchegante. Então, você abraça mais a pessoa, né, dentro do ambiente. Não precisa só usar o claro. A gente pode compor com cores escuras e fortes também. Agora, Pamela, a gente viu ali a planta e é inevitável eu te perguntar, como arquiteta,
o que é ideal? Planta artificial pode ou não pode? Essa é uma polêmica. A gente sempre prefere que se use a planta natural, mas infelizmente tem ambientes que ela não vai sobreviver. Então você tem que procurar por espécies que aguentam a sombra, que aguentam o ambiente interno, que aguentam ar-condicionado, não é toda a planta. Existem lâmpadas especiais que ajudam uma planta dentro de um ambiente interno a se desenvolver, né, a não morrer tão rapidamente. Mas se não tem opção, existem muitas plantas artificiais muito reais, muito realísticas, né? É melhor investir naquela que parece que é de verdade, né? Porque planta artificial com cara de planta artificial fica muito feio, né? Fica muito feio. Se for, procure uma de qualidade. Mas tente preferir pelas plantas naturais, porque vai te dar um conforto muito melhor. Você sentir o cheiro disso. E aí traz de fato, né? Traz de fato a proposta do ambiente, que é o aconchego, aquele cheirinho da planta, o quanto faz bem para um ambiente também ter plantas, né? Então isso foi uma coisa que a gente viu muito lá em Milão, todos os ambientes tinham plantas. Essa, se você ver ainda nessa foto, ela está num vaso suspenso. Isso eu vi muito lá, muitos vasos suspensos, porque às vezes você não tem o espaço para pôr, mas você tem uma mesinha de canto que você pode pôr em cima, pendurado esse vaso. Ou seja, você aproveita todos os espaços, inclusive os aéreos, né? Muito legal. Muito legal. Pendurado no teto? Isso, ela está pendurada no teto, tem um suporte que é de couro com cabo de aço, porque normalmente planta natural, o peso da terra é muito grande, né? E aí ela estava pendurada. Eu vi diversos estandes tinham esse tipo de solução. Muito bacana. Vamos ver a próxima foto. E enquanto eles colocam a próxima foto, Pamela, eu queria te perguntar exatamente sobre os apartamentos que vêm cada vez menores agora. É um desafio. E isso que eu queria saber, deve ser um desafio para os arquitetos, né? Sim, é um desafio. Um apartamento menor, às vezes a gente gasta mais tempo projetando do que um apartamento grande, né? Porque para mim a chave de um apartamento pequeno é a marcenaria. Se você faz uma marcenaria que ela consegue se moldar e aproveitar cada centímetro do espaço, você consegue fazer de tudo. Eu já peguei espaços super pequenos que o tanto de coisa que cabe lá dentro, todo mundo fica chocado de ver. Porque eu acho que o principal, ainda mais quando a gente fala de espaços pequenos, não é só ficar bonito, tem que ser funcional, né? Exatamente. Então, às vezes ficar lindo com poucos móveis, a gente gosta de tudo clean. E aonde você vai guardar suas panelas, por exemplo, né? Onde vai guardar os sapatos, onde vai guardar as coisas? Precisa funcionar muito bem, né? Sim. Por exemplo, você falou das panelas numa cozinha. Hoje nós temos muitas ferragens que ajudam você a aproveitar os cantos das coisas, né? Hoje existe até gaveteiro de canto. Isso é uma coisa que não existia Gaveteiro antes. de canto, uma novidade. Gaveteiro de canto. Então, você tem acessórios que quando você abre a porta, toda a parte interna sai de dentro do armário. E aí você consegue acessar tudo que você colocou lá dentro, porque a parte mais difícil da cozinha são os cantos, que é onde fica tudo entulhado e você não consegue aproveitar, né? Já num quarto, você tem as sapateiras giratórias, né? Isso é uma coisa que já vem aparecendo muito na internet, que você aproveita o canto também com isso, que é bem interessante. Pamela, ano passado eu fui à Casa Cor e algumas coisas me chamaram muito a atenção, principalmente no closet ou no quarto que tem um armário. O que eu percebi? Os armários, eles são deixados cada vez mais de lado e são como se usassem mais araras mesmo. Aí que se capricha bastante na parede de fundo, ou com papel, ou com tecido, ou com uma pintura. Você viu isso presente em Milão? Isso segue? Tinha, mas não tanto. Tinha muita marcenaria que ela se envolve escondendo as coisas. Por exemplo, você tem portas, quando você vê, você não acha que é um armário. Quando você abre, isso acontece muito até na parte de cozinhas, né? Tem um stand, é bem grande a feira de Milão, né? Então nós temos um espaço só que é a Aerocutina, que é só para falar de cozinhas. Então, quando você vê um armário, quando você abre a porta, tem geladeira, máquina de lavar, fogão, pia, tudo dentro do armário escondido. Então, as soluções, por exemplo, você falou dos apartamentos pequenos. Então, você tem um apartamento pequeno, às vezes a cozinha está dentro da sala, está dentro do quarto. Se você tem um armário desse que você consegue esconder tudo, ninguém acha que ali é uma cozinha. Você recepciona as pessoas ali tranquilamente. E a pessoa acha que a cozinha ainda é num outro ambiente que nem está ali. E ainda a gente tem algo que é cada vez mais recorrente, não só no Brasil, no mundo, acho que até no Brasil isso é novidade, que são os home offices. As pessoas cada vez mais trabalha dentro do apartamento dela ou da casa dela e ali mesmo ela vai fazer uma reunião, ela vai receber alguém. Então, essas dicas, elas são importantes para quem quer usar a casa como um escritório, né? Exatamente. Se você vai receber uma pessoa para fazer uma reunião, o importante é que você tente fazer um apartamento que ele seja um camaleão, né? Ele possa mudar para a hora de ser um escritório, para a hora de uma cozinha, para a hora de você estar com a sua família em casa. E isso tudo você consegue mexendo com a marcenaria, com os móveis, com os revestimentos.
Vamos dar uma olhadinha na foto. Eles mostraram agora há pouco uma foto com umas cadeiras. Eu queria que você falasse pra gente dos materiais também, por favor. Sim. Esse é um stand da Cartel e eles vieram com um design diferente, que normalmente a Cartel utiliza muito polímeros, plásticos, né? E nesse stand eles estavam utilizando, aí tá até escrito wood, né, da madeira. Então eles estão trazendo os materiais naturais para dentro do design. Isso foi uma coisa que estava muito presente. Então, assim, o uso de pedras naturais. Aí, às vezes, as pessoas podem falar, não, mas pedras naturais, a gente tem a questão da sustentabilidade e tal. Então, também nós temos muitos materiais que imitam os materiais naturais, mas que eles são feitos de forma ecológica. E ficam tão lindos quanto. Né? Então, isso foi uma coisa que a gente viu muito presente lá. Então, tudo que lembra pedras naturais, mármores, granitos, a parte de madeiras, revestimentos que imitam pedras, concreto, isso tinha muito presente, para deixar a casa mais aconchegante e menos com aquela cara de revista, mais com cara de casa. É de verdade, né? Isso, de verdade. Próxima foto, por favor. O que a gente tem aí agora? Então, é isso que eu falei um pouco da inspiração dos anos 70. Nós temos esses móveis que, ultimamente, nós estamos vendo muito aqui no Brasil, poltronas largas, sofás grandes. E isso é uma coisa que me chamou a atenção lá, desses lembra filme de época, né? Esse sofá pequenininho. Filme de época. Então você tem a valorização é da peça em si, não é do ambiente inteiro. Mas se você pegar só aquele sofá, por exemplo, que está ali, aquela poltrona, ele já é uma peça incrível. Esse canto também, você vê ali um revisteiro, essa parte redondinha que tem uma madeira em cima. Tinha muitas peças de complementação de ambiente, peças muito bonitas. Às vezes você viu um mancebo, era para você pôr um casaco. Peças que iam fazer parte da decoração e que até então a gente esconde. Né? A gente tenta esconder. Então, isso é uma coisa que a gente viu bastante. Lá no outro canto você vê um revisteiro também, tem uma parte curvada. Então, essas peças estavam muito claras. E a gente vê muita inspiração em épocas mais antigas. É confortável? Você deu uma olhada nesse? Sentei. Essa é a minha primeira dúvida. Toda hora que eu via, a primeira coisa que eu vi, será que é confortável? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. O conforto nos móveis estava muito presente. Tanto conversando com vários lojistas e os fabricantes de lá, eles explicavam que uma preocupação deles é que os móveis sejam confortáveis. Porque o público de hoje, o cliente de hoje, ele está procurando isso. Ele não quer só uma peça bonita. Ela tem que ser funcional para ele, ela tem que ser boa, de boa qualidade e ela tem que ser confortável. Então, eu sentava nesses sofás, parecia que eles me abraçavam. Era uma coisa isso aqui é assim, muito gostosa, gostosa. Né? E aí eu fico imaginando, Pamela, nessa reprodução que vai ser feita aqui. Você falou que viu várias pessoas daqui do Brasil lá, eu acredito que tinham vários profissionais diferentes e provavelmente daqui a pouco isso está chegando aqui, porque vai haver uma reprodução. E a minha dúvida é essa reprodução que traga também o conforto. E por que eu falo isso? A gente vê, por exemplo, uma sala como essa que a gente acabou de mostrar, com essa influência nos anos 70, porém, a gente chega em casa, a gente quer deitar no nosso sofá, a gente quer estar bem confortável ali. Sim. Então, junto com a beleza, tem que se trazer esse equilíbrio do conforto, né? Sim, tem que se trazer. É aquilo que eu falei, eles vão para lá para buscar as inspirações. Eu encontrei muitos brasileiros lá, parecia que brasileiro era a maioria do salão, mas eles vão adaptar para o mercado brasileiro sempre. Então, eles vão buscar a estética, os materiais, o que está sendo usado, mas eles adaptam pra gente sempre. E pro nosso bolso também, né? Isso, pro nosso bolso também, exatamente. A gente sabe como é que tá o país. E com certeza, os grandes fabricantes estão de olho nisso também, né? Precisa baratear custo, né? Exatamente. Vamos ver a próxima foto, por favor. Enquanto eles colocam... que coisa linda. É a cuba. Isso. É um mármore embaixo, né? Isso, é um mármore embaixo. E essa cuba da Cooler, ela é incrível, porque ela tem todo esse sistema de iluminação, tanto na parte de fora, embaixo, como na válvula, aquela parte ali do meio onde escorre a água. Então, isso foi umas novidades que a gente foi vendo de peças diferenciadas para banheiros, para áreas molhadas, né? Então, essa linha, ela tinha tanto a banheira, que tinha esse formato, só um tamanho de banheira, com essa iluminação por fora e por dentro. Você tinha os espelhos. E o interessante é que tudo isso, você não tem que tocar em nada, você só passa a mão por perto, ele tem um sensor. Sensacional. E ele aciona, né? Então, isso foi muito legal lá. Lindo, lindo demais. Vistoso, chama atenção de fato, Sim, chama né? atenção. Eu queria só, na foto anterior, pode passar para a próxima, mas eu só queria perguntar para ela da foto anterior do tapete, que eu não perguntei.
Como vem os tapetes? Conta pra gente. Isso, tapete foi uma coisa muito interessante, porque assim, a gente sempre tem aquela preocupação de na hora de pôr um tapete, você tem, por exemplo, nós estamos aqui em 2 poltronas e uma mesinha, né? Então a gente sempre pega a mesinha e passa pelo menos metade das poltronas, Isso. né? E lá uma coisa que eu vi é que eles estavam usando tapetes de tamanhos diferentes. Aí é um tapete também, né? Aí é um tapete. Tapetes sobrepostos e de formatos irregulares. Então eu olhava e falei, nossa, mas que composição diferente. Às vezes até difícil para mim, trabalho com isso, aceitar de primeira cara. Às vezes um tapete que é uma passadeira. Tipo, por exemplo, aqui nesse ambiente. Seria um tapete pegando metade dessa mesinha para lá e não entraria aqui embaixo. Então isso eu vi bastante lá, tipo, assim, e tapetes sobrepostos, né? Às vezes você tem mais de um tapete e aí você faz uma composição com 3 tapetes com estampas diferentes. Você achou bonito ou achou estranho? A princípio eu achei estranho. Teve ambientes que eu achei muito bonito, teve uns que ainda achei que pro depende. nosso gosto, né? A gente está tão acostumado com o tapete de outra maneira. Coisa, né? E foi bem diferente isso. Interessante. Você acha que pega? Acho que sim. Porque é uma dificuldade, às vezes, você encontrar um tapete do tamanho que você quer. Verdade. Né? Então, se você consegue baratear usando tapetes menores, eu acho que pode ser que isso vire uma tendência. Legal. Porque isso também conta muito, como a gente Conta falou, né? bastante. Próxima foto. Aquela que passou anteriormente, justamente as cores que eu falei, tinha o roxo e o verde. Ah, é isso. Só volta, por favor. Isso. Ó, você pode ver essa mesa. Essa mesa. Gente, o nosso programa tá super antenado. Desculpa que eu queria falar isso, que a gente tá cheio de roxo com verde. Já tá dentro, esquema, a gente nem certo. sabia, mas a gente já tá dentro. É isso aí. Essa mesa, ela tá toda revestida em veludo. Né? É isso que eu ia te perguntar. Que tecido é esse fofinho? É uma veludo, mesa? É uma mesa. Tá certo que talvez ela não tenha o uso de mesa. Não vai ser funcional, Não vai ser né? funcional assim. Mas eu achei interessante pelas cores, né? A gente tem as cores fortes no tapete, né? O rosa e o lilás, o roxo, o preto e o verde, que isso eu vi bastante, essas tonalidades de cores. É uma composição que acabou ficando bem bonita, né? Chama atenção. Chama bastante atenção. Próxima foto. Essa estante eu achei incrível, eu vi bastante lá. Você até comentou anteriormente só de você ter a arara, né? Umas coisas peças mais cleans. E eu vi muito disso, de estantes com materiais diferentes. Por exemplo, aí nós temos o ferro, o vidro, a madeira e o cabo de aço. Muito interessante. Né? Então isso a gente viu muitas coisas assim, peças diferenciadas para que elas sejam uma peça. Não apenas uma coisa que você comprou e pôs ali, mas ela chama atenção e ela tem o seu papel. E eu queria entender, essas peças vazadas, elas podem dividir ambientes, tipo 2 salas, enfim, nesse espaço que né? passou, ela estava dividindo uma sala de estar e uma de jantar. E é uma boa opção, né? Sim, é uma boa opção porque você tem a transparência. Tem a visibilidade, não dá a impressão que você pegou um móvel qualquer e fica uma madeira de costas de um lado e o móvel funcional só para o outro. Não, ela funciona para os 2 ambientes. Funciona para os 2 ambientes. Próxima foto. Aí, novamente, a gente vê as cores fortes. Você até comentou do vermelho, aí então um dos pontos que temos um pouco de vermelho. Então, acho que o contraste pode até ser uma forma da gente dizer que é um resumo do que eu vi lá. Muitos contrastes. Então, você tem um tapete bem tem colorido, muita informação, essa é a verdade, né? E em cima você tem uma mesa e cadeiras pretas. Né? Então, você tem um contraste grande e o resto do ambiente tá... Esse é um ambiente dentro de uma loja, tá? Porque lá em Milão a gente tem tanto a área de exposições, que é como se fosse uma área de exposições, tipo a Expo São Paulo, uma feira, aqui, né? Uma feira. E você tem toda a parte que chama Fora e Salone, que é você anda pela cidade e vai visitando todos os lojistas. Tem um roteiro que você vai vendo. Que as tendências estão lá. Isso também. Me chama a atenção muito esse tapete, Pamela, porque o que isso lembra? Isso lembra aquelas casas mais antigas, quando você ia visitar alguém da sua família, e até hoje, né, essas pessoas gostam de muita informação. Então, tem tapete colorido, tem toalhinha em tudo, tem bastante bibelô. E quando a gente olha esse tapete, a gente vê de novo esse excesso de informação. A gente estava caminhando por um clean, e aí a gente vê uma mescla, né? Porque quando você vê essa cadeira e essa mesa, por mais que sejam escuras, tá uma coisa mais clean. Por outro lado, tá com esse tapete. Como é que é isso? É o que eu falo, a inspiração que eles estão pegando realmente é do mais antigo e trazendo para hoje com as tendências de hoje. Então, você pode ver que você tem só o tapete. O resto do ambiente, ele não tá forte. Se eu tirasse o tapete daí, você ia ver uma sala branca. Totalmente clean. Totalmente branca, com piso de madeira neutro e uma mesa preta. É isso que você está vendo. O tapete é que está sendo o centro da atenção aí. Então, é saber trabalhar. Eu não vou fazer isso piso, teto, parede. São peças que a gente vai trazer isso e montando os contrastes certos. Agora, queria te perguntar uma coisa. Quando a gente vê essas informações, esse tapete para mim tá bem puxado, tá muita informação, embora ele seja bem bonito.
É que nem passarela, a gente olha para se inspirar, ou tem peça que de fato você pode pegar, esse tapete daria certo em algum ambiente? Como você vê isso? Não, esse tapete, assim, tem coisas que não é todo mundo que vai para todo Claro. mundo. Às vezes não é para sua casa isso, mas às vezes é para um hall de um hotel. Né? Vai ficar super Às chique, vezes fica né? super chique. Às vezes é para um lobby, é para uma recepção. São para ambientes, às vezes, de que você não fica tanto tempo. Para não enjoar, Pra não por enjoar. exemplo. Né? Às vezes você não vai usar isso na sua casa, mas às vezes para um ambiente comercial ele dá super certo. Né? Então, é o que você falou, da passarela. Pode ser que tem coisas que são absurdas para um, mas para outras vão dar certo. Queria que você falasse rapidinho para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, um pouco sobre os materiais que você mais viu. A gente viu aí ferro, madeira... Sim, é o ferro, madeira e as pedras naturais e tudo que lembra o natural. Então, em contrapartida da gente ter muita cor, muito contraste, muita inspiração no antigo, trazer a natureza para dentro de casa. Então, tudo que lembra a natureza foi uma coisa que a gente viu bastante. Então, seja o mármore, seja o granito, seja a madeira, o vidro nem tanto, mas mais pela transparência e a leveza que ele traz. Mas os materiais no estado um pouco mais bruto. Né? Então, eu vi muitas paredes com concreto, né? Pareceu ser concreto natural, cimento, placas que imitam isso, né? Nem sempre é o produto bruto, mas que trazem trazer a natureza para dentro de casa. Coisa linda, né? Eu ainda estou encantada com aquela pia que você mostrou pra gente, aquela cuba. E aí eu fico imaginando como deve ser a banheira também, deve ser bem viçosa. Exatamente. Vistosa, É a mesma coisa da cuba, só que ela é em tamanho grande. Deve ser a coisa mais linda. E você acha que quando a gente começa a ver isso aqui no Brasil? É um pouco difícil de falar. Às vezes tem fabricantes que já estavam antenados antes, já começam a produzir. Mas talvez, assim, algumas coisas a gente já consiga ver esse ano. Mas talvez até o final do ano a gente já tenha bastante novidade aí no mercado. E aí, para a gente finalizar, a minha pergunta é, pensando em vários fabricantes, quando a gente vai projetar a casa, o escritório, o estúdio, o quarto do bebê, enfim, a gente tem uma gama de fabricantes, a gente tem N situações diferentes que se apresentam, e eu sei que o arquiteto muitas vezes pode ajudar nisso. Dá para baratear tendo peças confortáveis? Explica um pouco para a gente como é que é essa caminhada na construção de um ambiente. Isso é bem interessante, mas às vezes as pessoas não têm o conhecimento, né? Então, o mais interessante, se você vai fazer uma reforma, você quer construir ou reformar a sua casa, o interessante é que você busque um profissional qualificado para isso. E aí esse profissional, normalmente, ele vai cuidar do início ao fim. Né? Eu trabalho aqui em São Paulo, quando eu pego um cliente, eu faço desde o projeto até o final. Então, eu entrego a casa para ele pronta. Então, o interessante é que a gente participa de todas as etapas, então as escolhas de tudo. Então, a pessoa não fica solta, né? Não fica tipo, solta. O que eu faço agora? Ela fica solta se ela quiser, mas se ela quiser assessoria, ela vai ter de todas as fases. Então, o que eu utilizo para iluminação? O projeto é o mais importante. A primeira coisa, tem que ser feito um projeto detalhado, com todas as informações que envolvem tanto parte elétrica, hidráulica, revestimentos, enfim, tudo, iluminação, gesso. E aí, depois disso, a gente caminha nos orçamentos e vai fazendo... contratando cada profissional, e o arquiteto normalmente está em todas as etapas do início ao fim. Foi um prazer te receber aqui, viu, um Pamela? Muito obrigada. Aqui. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.arquitetapamela.com.br. Tem também o YouTube, que é Pamela Rezende Menezes, e o e-mail dela está passando para vocês. Mais uma vez, obrigada, Pamela. Uma ótima tarde.